Quando o Japão Imperial lançou seu ataque contra vários países no Pacífico, centenas de milhares de prisioneiros de guerra aliados foram capturados. O que se seguiria para aqueles capturados seria um dos tratamentos mais horrendos imagináveis, variando de espancamentos, marchas da morte, até testemunhar seus companheiros sendo canibalizados por soldados japoneses. Os prisioneiros enfrentam a morte diariamente. No vídeo de hoje, vamos abordar as variadas e perturbadoras punições e violências infligidas aos prisioneiros de guerra aliados pelo exército imperial japonês. Talvez seja importante destacar que este vídeo vai se concentrar no destino dos soldados aliados ao serem capturados pelo Império Japonês. O destino que recaiu sobre os cidadãos aliados, embora comparável, é um pouco diferente. O mesmo se aplica ao destino de civis e prisioneiros de guerra chineses, como os que foram cobaias nas experiências da Unidade 731. Também não é um vídeo sobre o destino de muitas mulheres que foram forçadas a bordéis pelo exército japonês. Cada um desses temas merece um vídeo próprio. Além disso, ao nos referirmos aos soldados aliados neste vídeo, estaremos falando de americanos, britânicos, holandeses, indianos, australianos, birmaneses, malaios, tonganeses, fijianos e todas as outras forças coloniais britânicas. Talvez seja útil começar com a Convenção de Genebra de 1929 sobre como os prisioneiros de guerra deveriam ser tratados. Apesar de assinar a convenção, o Japão nunca ratificou as regras e, por isso, em geral, as ignorou. Os militares japoneses promoveram uma sociedade onde a supremacia racial e o fanatismo se misturavam para criar o que era visto como o soldado perfeito. Os soldados aprendiam que se render violava o código Bushido e que isso resultaria em tratamento horrível pelos captores. O ethos que foi desenvolvido afirmava que era preferível morrer lutando do que sequer considerar a rendição. Divulgava-se que os japoneses eram superiores a outras raças asiáticas e que quanto mais escura a pele, mais baixa a posição na ordem racial. Sem surpresa, o trabalho de cuidar dos prisioneiros de guerra era visto como uma função inadequada para soldados tão doutrinados. Por isso, era comum que oficiais mais velhos ou incompetentes ficassem responsáveis por guardar e administrar prisioneiros de guerra. Essa combinação desastrosa de ódio pelos que se rendem, com a má administração das necessidades básicas dos prisioneiros, levaria a muito sofrimento desnecessário. Quando o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, seu objetivo era remover a influência colonial, europeia e americana sobre a região. Na década de 1930, o Japão já havia conquistado partes da China e, ao entrar na guerra, lançou ataques por todo o Pacífico. As possessões coloniais americanas, holandesas e britânicas foram todas alvo, assim como países neutros como a Tailândia. Isso levou os japoneses a obterem recursos muito necessários e a criarem um perímetro defensivo ao redor do Japão. Mas eles também capturaram milhares de prisioneiros de guerra. Os captores japoneses tinham pouca consideração pelo bem-estar dos soldados capturados. Vistos como covardes, canalhas ou o mais baixo dos baixos, esses prisioneiros de guerra representavam algo que soldados doutrinados não conseguiam se imaginar sendo. Nenhum exemplo melhor desse desprezo pode ser visto do que na Marcha da Morte de Bataan. Os japoneses subestimaram gravemente quantos prisioneiros capturariam e, por isso, estavam mal preparados para abrigar e cuidar dos homens. Cerca de 66 mil soldados filipinos e 10 mil soldados americanos foram obrigados a marchar 65 milhas até um campo de prisioneiros. Os homens foram divididos em grupos menores, cerca de 100 por vez, e obrigados a caminhar durante 5 a 10 dias em condições horríveis até San Fernando. No caminho, milhares de homens foram privados de comida, espancados por seus guardas ou executados por ficarem para trás. Esses homens foram tratados pouco melhor do que gado. Ao chegarem a San Fernando, os prisioneiros de guerra foram empilhados em trens de carga pequenos. Em um espaço tão confinado, o calor
A falta de ar e de água para aqueles homens já exaustos levou muitos a morrerem onde estavam, apertados junto aos que ainda se agarravam à vida. Apenas cerca de 54 mil homens chegaram ao campo de destino final. No entanto, o número de mortos não é confirmado, pois não se sabe quantos dos 76 mil escaparam para as selvas para continuar lutando. As estimativas de mortos variam de cerca de 3 mil a 15 mil, sendo a maioria filipina. Logo, campos tiveram que ser criados tanto em territórios ocupados quanto no Japão continental. Edifícios militares coloniais e prisões antigas abrigaram os prisioneiros. Muitos prisioneiros foram enviados para trabalhar em minas e projetos de infraestrutura do esforço de guerra japonês, como a famosa Ferrovia Tailândia-Birmânia. Em 1942, após a derrota na Batalha de Midway, o Japão não podia mais contar com o transporte marítimo. A Birmânia serviria como base para a invasão da Índia, mas precisava de rotas de suprimento confiáveis. Foi decidido que uma ferrovia entre a Tailândia e a Birmânia seria a melhor solução para esse problema, mas os métodos usados para construir a ferrovia resultariam em milhares de mortes. Cerca de 60 mil prisioneiros de guerra, aliados, e aproximadamente 1/4 milhão de homens, mulheres e crianças do Sudeste Asiático foram usados como trabalhadores forçados. Entre junho de 1942 e outubro de 1943, os prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados construíram mais de 400 quilômetros de ferrovias. Cerca de 600 pontes foram construídas, sendo talvez a mais famosa de todas a ponte sobre o rio Kwai. Centenas de campos foram criados ao longo da rota, cada um construindo trechos dos trilhos para acelerar o processo. O trabalho era exaustivo nas densas selvas e sob o olhar cruel de seus guardas japoneses. Mosquitos, condições de monções e rações escassas resultariam em milhares de mortos. Os trabalhadores eram obrigados a labutar até 18 horas por dia. Quanto à comida, muitas vezes era carne ou peixe podre, com arroz contaminado, com vidro, larvas ou fezes de rato. Os prisioneiros eram mantidos em campos imundos, onde doenças como disenteria se espalhavam rapidamente, sendo responsáveis por cerca de 1/3 de todas as mortes. Aqueles que não trabalhassem o suficiente sofria espancamentos severos dos guardas. Ao final da construção da ferrovia, cerca de 1/4 dos prisioneiros de guerra e mais da metade dos trabalhadores forçados asiáticos estavam mortos. Aqueles que sobreviveram estavam esqueléticos, doentes e desnutridos. Com o avanço da guerra, foi preciso concentrar prisioneiros no Japão e liberar soldados das funções de guarda. Os prisioneiros de guerra foram levados aos chamados navios do inferno para transporte ao Japão. Esses eram navios mercantes, usados para afastar prisioneiros das forças aliadas em avanço, mas também transportavam soldados japoneses e materiais de guerra. Centenas de homens de cada vez eram amontoados nos porões de carga, com pouca comida ou água disponível. Como os homens ficavam extremamente amontoados, muitos morriam por asfixia. Outros sucumbiam à disenteria ou à fome. Alguns dos navios tinham sido usados para transportar gado, o que os deixava em péssimo estado e só piorava as condições horríveis. Mas talvez o pior de tudo seja que os japoneses não marcavam os navios para indicar às forças aliadas que estavam transportando prisioneiros de guerra. Muitas vezes, esses navios viajavam sem escolta ou à frente de um comboio, o que fazia com que muitos fossem alvo e afundados por submarinos aliados totalmente sem saber que estavam condenando seus próprios companheiros à morte. Um exemplo sombrio pode ser visto no naufrágio do Shinyo-maru. A inteligência indicava que o navio estava transportando tropas japonesas, mas no momento do naufrágio, ele na verdade transportava cerca de 750 prisioneiros de guerra aliados. Após o navio infernal ser atingido por torpedos, os guardas japoneses abriram fogo contra os prisioneiros. Em resposta, muitos lutaram para sair dos porões de carga, desviando dos tiros de metralhadora e tentando abandonar o navio que afundava.
Dos 750 prisioneiros, 667 foram mortos. Alguns dos que escaparam foram executados por fuzilamento após serem recapturados. Em geral, as taxas de mortalidade dos prisioneiros a bordo dos navios infernais ficavam em torno de 20% ou cerca de 11 mil homens. No Japão continental, os campos foram majoritariamente construídos em áreas industriais. Os prisioneiros de guerra eram forçados a trabalhar para o esforço de guerra japonês em fábricas, trabalhando nos portos ou em minas. Cerca de 36 mil prisioneiros de guerra acabaram no Japão continental. Muitos eram mantidos em antigos armazéns ou dormitórios de trabalhadores. Enquanto algumas das empresas que se beneficiavam do trabalho forçado forneciam comida, muitas vezes a alimentação era apenas arroz e uma sopa rala. Desnutrição e fome eram uma realidade para os prisioneiros. Aproximadamente 10% dos prisioneiros de guerra aliados nos campos continentais morreram devido ao tratamento recebido. Mas talvez o mais chocante fossem os casos de canibalismo, em que alguns soldados japoneses se envolveram. Um exemplo pode ser visto no caso do tenente Hisashi Tomiyasu. Ele ordenou a remoção de pelo menos 14 dos soldados indianos mais saudáveis, escolhendo um de cada vez ao longo de um período de tempo. O fígado, as coxas, as pernas e os braços dos homens eram removidos. Depois, eram fritos e comidos. Outro exemplo, conhecido como o incidente de Shishijima, envolveu 8 aviadores americanos que foram abatidos. Depois de capturados, eles foram levados para a ilha de Shishijima, onde foram torturados, espancados e executados. Alguns foram decapitados, outros espancados até a morte ou esfaqueados com um bambu afiado. O general que havia ordenado as execuções, supostamente enquanto estava bêbado, sugeriu desenterrar um dos corpos para comer. O fígado e os músculos da coxa do homem foram removidos, cozidos e servidos aos oficiais para que eles provassem seu valor. Apenas um dos aviadores conseguiu ser resgatado por um submarino americano. Esse homem era o futuro presidente George H.W. Bush. Seja para complementar suas próprias rações escassas ou para provar alguma distorcida habilidade marcial, o canibalismo de prisioneiros de guerra aliados realmente ocorreu em uma taxa alarmante. Ainda assim, diante de tantas dificuldades, o espírito humano muitas vezes prevaleceu. Para suportar e sobreviver, os prisioneiros de guerra criaram diversas formas de lidar com a situação. Alguns pintavam e registravam o que estavam passando usando papel higiênico, cabelo humano e sangue para catalogar o que havia acontecido. Alguns, como o médico australiano Ernest Warwick Dunlop, demonstraram uma liderança notável ao cuidar dos homens que trabalhavam na ferrovia da Birmânia. Ele desafiou seus captores, tratou os feridos da melhor forma possível e manteve o moral elevado. Dunlop é frequentemente reconhecido pelas taxas de sobrevivência relativamente altas dos prisioneiros de guerra australianos na ferrovia e recebeu várias honrarias por seu papel. Outros sabotaram o trabalho, colocando armadilhas e destroços nas ferrovias para bloquear suprimentos. Alguns tentaram escapar do cativeiro, sabendo muito bem que seus captores executariam publicamente qualquer um que fosse pego, como um exemplo sombrio para os outros prisioneiros. As taxas de mortalidade variavam bastante, conforme o campo, a administração e o tipo de trabalho realizado. Em alguns campos, apenas algumas mortes foram registradas. Em alguns casos, doenças matavam todos os prisioneiros do campo devido à má administração e à falta de cuidados médicos. No geral, a taxa de mortalidade dos prisioneiros de guerra aliados mantidos pelos japoneses foi de 27%. Como comparação, a mortalidade de prisioneiros de guerra aliados em campos alemães era de cerca de 4%. No entanto, para os prisioneiros de guerra soviéticos mantidos em campos alemães, a taxa de mortalidade era de cerca de 57%, em grande parte devido à fome deliberada. O tratamento dos prisioneiros de guerra aliados é uma das partes mais sombrias da Segunda Guerra Mundial. Por meio do desprezo
por pessoas vistas como inferiores e indignas de tratamento humano ou por pura incompetência. Muito sofrimento foi infligido a milhares de soldados. Um grande número de oficiais japoneses responsáveis enfrentaria julgamento e, quando considerados culpados, seriam executados por seu papel no tratamento fatal dos prisioneiros sob seus cuidados. Em tempos de guerra, a expectativa de um tratamento digno aos soldados capturados deveria ser inegociável, e, no entanto, os maus tratos aos prisioneiros de guerra aliados tornou-se a norma e milhares sofreram alguns dos piores destinos possíveis.